Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Paulo Cardoso e eu estou aqui mais uma noite para estar ministrando uma série de mensagens que Deus tem colocado já há um bom tempo no meu coração, de estar ministrando essa série Palavras de Jesus, que tem sido realmente assim um despertar para o meu coração, para a minha alma, de saber que nós estamos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Aquilo que Jesus falou, nós apenas estamos reproduzindo aqui, e ela tem sido muito profunda para esse tempo que nós estamos vivendo. Então hoje, a série Palavras de Jesus vai abordar o assunto das 10 virgens, mas sobre um tema, lâmpadas sem azeite. Nós vamos estar orando e logo após nós vamos estar ministrando essa palavra. Eu sou o Bispo Paulo Cardoso, Bispo das Igrejas Cristãs Missionária Viva, aqui de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, para todo o Brasil. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube e também nos acompanhasse no Facebook, Bispo Paulo Cardoso. Também tem o Facebook Igreja Cristã Missionária Viva, tanto no Facebook, como também no YouTube, como também no Instagram. Eu gostaria que você estivesse dando um likezinho, colocando também aí o sininho, para que você fosse, assim, todas as vezes que nós fôssemos ministrar uma palavra, seja no culto, seja na série de mensagens, você estivesse sendo notificado. Então, nos ajude aí se inscrevendo no nosso canal. Isso nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Tem tantas coisas, às vezes, na internet que tem um propósito apenas de entretenimento. Esse não, esse é um propósito de despertamento, de conduzir essa palavra e de levar essa palavra ao máximo que nós pudermos fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os irmãos, os amigos, que nesse momento, ó Deus, junto conosco, ó Deus, entra nesse momento aí da palavra do Senhor, que o Senhor leve essa mensagem de maneira, Senhor, a tocar corações. O nosso propósito aqui, Senhor, não é fazer o nosso nome conhecido, mas fazer o Teu nome conhecido. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Então, nesta noite, Jesus, conhecer Jesus é como na missão da Jocum, conhecendo Jesus e fazendo Jesus conhecido. Então eu quero, Deus vivo, te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui para ministrar a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Abra as escrituras, querido, no livro de Mateus, no seu capítulo 25, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, é a parábola das 10 virgens, mas hoje o tema é lâmpadas sem azeite. Diz assim as escrituras: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo ou do esposo. As 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Aí diz assim: as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite de reserva, azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso
que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele lhe respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Queridos, eu tenho ministrado desde a semana passada que nós entramos no capítulo 24 e nos deparamos com, na série Palavras de Jesus, com o sermão profético que Jesus profere. E se você for olhar nesse capítulo 24, que Jesus ele profere o princípio das dores, ele fala sobre a questão da grande tribulação, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a vinda dele, ele fala sobre a parábola da figueira, fazendo uma observação em todas essas palavras que ele fala no sermão profético, para a igreja estar em vigilância, para a igreja estar preparada. Falsos profetas que viriam, pessoas que viriam no nome dele, pessoas fazendo com lucro do nome de Jesus, ganhando dinheiro com o nome de Jesus, tantas palavras, porque o povo ele procura sinais, o povo está à procura de revelação, o povo está à procura de profecia, o povo está à procura de sinais, independente se eles são de Deus ou se não é de Deus. O povo está querendo sinais. Se alguém chegar fazendo sinais, não quer saber se aquilo é de Deus ou se aquilo é do diabo, eles querem seguir. E Jesus dando alerta, falou: olha, haverá falsos profetas com sinais e maravilhas, mas operado pelo poder satânico e não pelo poder divino, para engano, e arrastará multidão. Então Jesus vem nesse sermão profético alertando a igreja, alertando os discípulos, alertando não só aquela geração. Por quê, querido? Quando eu falo algo para a minha família, para os meus filhos, aquilo vai ficar entre nós. Só será divulgado se eles passarem à frente, se eles divulgarem a outros, se contarem. Mas se eles não contarem, isso morre neles. Mas quando eu deixo registrado, para que alguém posteriormente venha ler aquilo, eu tenho a intenção de alertar não só os que estão ali, mas alertar os que virão. Então Jesus em todo momento ele procura alertar aqueles que viriam depois. Por isso que a palavra ela deixa registrada, porque o interesse de Jesus não era que aquela notícia ficasse só ali, mas que aquela notícia ela ultrapassasse não só as fronteiras de países, mas ultrapassasse a fronteira do tempo. Quantos anos Jesus falou isso? E hoje nós estamos em 2022, em pleno mês de maio, estamos ministrando uma palavra que ele falou, e nós já estamos a 2022. Então eu vejo Jesus preocupado. E nesses sermões que ele vem falando, ele fala também da parábola do bom servo e do mau servo. E aqui ele entra em mais uma parábola, dizendo da parábola das 10 virgens. E é simples de entender num contexto, mas vamos parar para pensar aqui. Haviam 10 virgens. Isso significa que haveria um casamento. E para todo casamento que eu já realizei, eles tinham data e a hora da realização do casamento. E no dia do casamento, tanto o noivo como a noiva,
eles vivem uma expectativa. Por quê? Porque depois daquele dia a vida deles serão transformadas. Eles se tornarão uma só carne. E quanto mais se aproxima da data escolhida, mais emocionante se torna, mais ansiedade dá. Ansiedade do que vai ser depois do casamento. Porque todo casamento muda a pessoa. Todos nós mudamos com o casamento, com esse ajuntamento, com esse estreitamento de relacionamento. Então elas estavam na expectativa. Todas as noivas. Então o casamento, geralmente todo casamento ele tem a data, tem a hora, para que os convidados estejam ali, para que a festa ocorra. Mas esse casamento, ele era um casamento que não havia uma data marcada. Só se sabia que ia casar e que o noivo ele estava se preparando para o casamento. Mas no dia que ele viesse, a noiva tinha que estar pronta. Mas aí você poderia dizer assim: mas bispo Paulo, como é que vai aprontar uma noiva se eu não sei a data do casamento? E Jesus usa justamente um casamento. Por quê? Porque o casamento ele é um estado de mudança. Aqui no Brasil, de um estado de solteiro para casado. Uma mudança em que duas pessoas se tornam uma perante Deus. E é estranho o casamento não ter hora e não ter data. E os convidados, que hora que ia saber? Mas ali o foco era o noivo e a noiva. 10 virgens estavam ali. Só que 5 delas, embora elas estavam, quando a gente dá a ideia de virgem, dá a ideia de pureza, dá a ideia de preparo, dá a ideia de ser escolhido, dá a ideia de nobreza. E aquelas 10 virgens estavam ali, eram 10 virgens, 10 moças ou mulheres que não tinham tido contato com outro homem. Só que 5 delas levaram as suas lamparinas, porque era necessário. Diz que desde a época de Jacó, quando ele casou com Leia, dormiu com Leia achando que era Raquel, porque havia o costume de ser no escuro. Então o homem não via o rosto da mulher. Depois que ele foi enganado, dizem que houve o costume de se usar lamparina, para que o homem não fosse enganado, para ver se na face da mulher, se era ela mesma, se era a pessoa que foi escolhida para estar ali, para não haver outra no lugar, para não se casar enganado. Bom, isso dizem, né? Mas ali era hábito de ter uma lamparina. E na hora que o noivo passasse, e era um costume o seguinte, que quando o noivo ele estava passando pela rua, alguém ia gritando que o noivo estava passando, que a noiva tinha que estar preparada, porque o noivo estava passando aquela hora e ela tinha que estar pronta para casar. E tinha que estar com a lamparina acesa. Só, querido, que demonstra aqui, Jesus ele estava demonstrando algo para nós. Nós poderemos até mesmo fazer assim uma interpretação daquele povo que esperava Jesus, porque os fariseus, os escribas, os herodianos, os saduceus, todos eles, os sumos sacerdotes, daquele momento ali, eles não creram em Jesus como Messias. Eles não criam que Jesus, aquele simples homem que estava ali, poderia ser o Messias, o enviado, filho de Davi, aquele que viria de Deus para libertar o povo de Israel. Mas eles esperavam um descendente de Davi, um guerreiro, e não apenas um pregador de paz.
E por eles não crerem em Jesus, eles queriam sempre matar Jesus, ou de alguma maneira manchar Jesus, ou caçar algum escândalo em Jesus, para que ele fosse preso e morto. Então Jesus estava de repente ali, naquele momento, simbolizaria os fariseus, a religião da época, como 5 virgens. E aquelas outras 5, representando os apóstolos, a igreja cristã. Então ali estava 10, 5 representando o passado e 5 representando o novo. Só que o passado, aquela religião da época, ela não recebeu Jesus como noivo, não recebeu Jesus como Messias, rejeitaram Jesus como Messias. Então, embora esperando o noivo, não guardaram a esperança da promessa de Deus estar se cumprindo, achando que o noivo não viria. Mas os apóstolos sendo avisados, a igreja sendo avisada, ela está preparada para a volta de Jesus. Querido, paz, meus irmãos, os judeus ainda estão esperando o nascimento de Jesus de uma virgem. Os judeus ainda estão esperando a primeira vinda de Jesus, por não crer que o Jesus que nós cremos é o Messias. Então eles estavam como as virgens, preparadas para o casamento, mas o noivo passou, e eles estão, o noivo já passou, vai casar, vai voltar para buscar a igreja, e eles ainda estão aguardando o noivo. Enquanto nós já estamos esperando a igreja, Jesus para o casamento, os judeus estão esperando Jesus para a primeira vinda. Está dando para você entender isso? Se você vai hoje em Israel, você vê pessoas ali ainda esperando a vinda do Messias, a primeira, sendo que já veio através de Maria. Jesus nasceu e eles ainda estão esperando Jesus nascer através de uma virgem. Eles ainda estão esperando o cumprimento da profecia do Velho Testamento, sendo que nós já estamos aguardando a volta do noivo para o casamento. Olha aí, eles ainda estão esperando o noivo vir, não tem azeite, não tem o Espírito Santo, e nós já temos o Espírito Santo e estamos aguardando Jesus para o casamento. Mas aqui ele fala dentro disso. Então ele fala da vigilância que nós devemos ter. As 10 estavam esperando, o povo de Deus e o povo que Jesus veio salvar. Mas trata também de uma realidade da igreja, porque, irmão, demonstra aqui que a igreja vai passar as 10 virgens. Imagina 10 pessoas, nós somos a igreja. Isso pode ser simbolizar também, pode ter essa interpretação que eu dei, mas pode também simbolizar a nossa vida em particular como noiva de Jesus. E o maior espanto é o seguinte: todas elas estavam esperando com lamparina na mão, todas as 10. Eram 10 virgens, estavam vestidas de maneira para casar, e todas elas tinham lamparinas com azeite, e todas as lamparinas estavam acesas. Aí ele fala da demora do noivo. Por quê? A vinda de Jesus, o casamento, a volta de Jesus Cristo, ela não tem dia, não tem hora. É um tempo determinado por Deus, ninguém sabe. Mas aqui o foco não é a questão das 10 virgens apenas. O foco não é elas terem a lamparina. O foco não é nem elas dormirem, porque haverá um tempo em que haverá um sono espiritual, onde o cansaço humano de não tentar, de não esperar a expectativa da volta do noivo, haverá um sono.
em que todas as noivas vão dormir. Dá uma ideia de que espiritualmente a igreja ela vai dormir. Não sei se é por causa daquele termo, por causa do aumento da iniquidade, o amor vai se esfriar, e o amor se esfriando ao sono, o sono da igreja. Então haverá um sono, mas o foco aqui não é nem o sono. A crítica feita ao texto, e o foco de Jesus aqui não é as noivas dormirem, mas o foco aqui é não ter azeite. O foco é lâmpadas sem azeite, lâmpadas ou noivas sem reserva, lamparinas sem ter combustível, vidas sem a presença do Espírito Santo. Esse é o foco. Se formos olhar, querido, poderíamos pegar lá Mateus capítulo 7, quando ele fala, nós até ministramos sobre isso aqui, no seu capítulo 7, no versículo 24, Mateus no capítulo 7, no seu versículo 24, leia comigo, ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a vamos tirar um homem aqui, vamos colocar a uma noiva prudente que edificou a sua casa, a sua espera sobre uma rocha. Ela tem azeite, ela ouviu e obedeceu. Aí vem os problemas, vem chuva, transbordar o rio, soprar um vento, e deram com ímpeto contra aquela casa, por ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Isso simboliza que mesmo as noivas estando preparadas com azeite, haverá o problema da espera, e às vezes o sono que virá, mas todas elas vão passar pelo mesmo processo do sono. Todas elas, tanto as prudentes como as insensatas, vão passar pelas chuvas, ventos, correntes de água, inundação, para forçar a base. Aí ele fala assim: mas imprudente ou insensata ou loucas, né? São aquelas que ouvem a palavra e não põem em prática aquilo que ouviu. Aqui ele fala assim: tanto a pessoa que edificou sobre a rocha, como que edificou sobre a areia, todas ouviram a palavra. Mas teve a que praticou, ouviu e praticou, e teve aquele que ouviu e não quis praticar. Esse é comparado com um louco. Aí o insensato que edificou a casa sobre a areia, aí veio o mesmo problema que veio na primeira. Caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram e bateram com ímpeto contra aquela casa, por ela caiu, grande foi a sua ruína, porque ela estava edificada sobre a areia. Então, se você olha esse texto de Mateus 7, 24, e olha esse texto de Mateus 25, de 1 a 13, das 10 virgens, nós podemos ver que 5 delas eram prudentes, ouviram a palavra, como nós estamos ouvindo aqui. Não deixe o Espírito Santo sair da tua vida, regue a tua vida, que o Espírito Santo sempre esteja aceso, conduzindo, porque a lâmpada, da mesma maneira como a lâmpada mostrava a face da noiva e clareava o caminho dela no escuro, para que ela visse e não tropeçasse, assim é o Espírito Santo, que formoseia o nosso rosto através da paz que nos dá, e nos dá uma claridade de vida, onde a gente não tropeça quando anda pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. É necessário conservar o Espírito Santo na vida da noiva,
na nossa vida que somos noivos de Jesus. Então aqui ele trata e fala do sono que vai acontecer. E quando elas dormem, e ele diz meia-noite, não significa que o noivo, que a vinda de Jesus vai ser de noite. Mas ele usa um termo simbólico, a meia-noite, porque elas associando ao sono delas. E alguém gritando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Todas elas foram despertadas. Agora imagina, né? Elas estavam despertando ali às 10 e já aprontaram as suas lamparinas. É lógico que as prudentes viram que o combustível já estava acabando, abriram ali e colocaram a reserva que elas tinham colocado, porque as lâmpadas estavam apagando, o amor estava se esfriando, e elas colocaram o azeite ali, porque o Espírito Santo faz as chamas aquecerem. É o Espírito Santo que mantém a noiva viva, é o Espírito Santo que mantém a igreja viva, é o Espírito Santo que mantém eu e você vivos. Então elas colocaram ali o azeite, o suficiente para a caminhada com o noivo. E as 5 insensatas pediram emprestado, pediram que dividisse o azeite. E elas disseram, nós não podemos pegar a nossa reserva de azeite, que é a quantidade que precisamos para estar para o casamento, para manter todo o casamento. Nós não podemos, porque a quantidade é certinha. Eu não trouxe aqui sobrando, eu trouxe a reserva da minha lamparina, para manter a minha lamparina acesa. E nós já colocamos aqui. Vai aos compradores, vai a quem vende e compra. Só que quando as 5 saíram desesperadas com as suas lâmpadas, elas saíram desesperadas, porque estavam com as lâmpadas sem azeite. Querida, é muito perigoso e eu falo a verdade para os irmãos, esse não é um tempo de nós nos desviarmos. Esse não é um tempo de esfriarmos na fé. Eu não sei se aí desse lado, quem está me assistindo, está desanimado da fé. Querido, esse não é um tempo de nós pararmos. Esse não é um tempo de abandonarmos Jesus. Irmãos, nós nunca tivemos tão perto da volta de Jesus como nós estamos. 2 coisas podem acontecer. Você pode morrer e Jesus chegou ali para você, ou você pode ser arrebatado, que é o que pode acontecer com a vinda de Jesus. Então nós estamos vivendo numa expectativa da volta do noivo. Então, olha, pega o azeite aí, ó. Se você está desanimado, pega a reserva com o Espírito Santo, pede o Espírito Santo, enche a tua vida, enche a lamparina, enche a sua vida de azeite e permaneça de pé, querido. Não, cuidado com o sono. Cuidado com o sono, cuidado com o desânimo, com esse sentimento que às vezes para em nós, de uma vontade de desistir, uma vontade de parece que não vai dar em nada. Não desista de Jesus. Esse é o momento. Se você se afastou, volte hoje para Jesus, para que você não fique de fora, ou para que quando Jesus vier, não dê tempo para você ter que comprar azeite, buscar do Espírito Santo uma nova vida, para que você possa estar diante de Jesus. Jesus uma vez falando para Nicodemo, no capítulo 3 de João, ele fala que era necessário nascer de novo. Não nascer da carne e do sangue, ou da vontade do homem, mas nascer do Espírito. Para que aconteça o que diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É necessário nós nos rendermos a Jesus, pedirmos perdão pelos nossos pecados e manter a nossa vida purificada. Isso significa estar como virgem. O que é isso, querido? Como eu não sei a hora que o noivo vai chegar, todo cristão, ele simboliza uma noiva. Você que está me ouvindo, você é uma noiva de Cristo. E Ele quer que você mantenha as suas vestes brancas, suas vestes limpas, sua vida sem pecado, sua vida sem erro.
procurando viver. Pecado nós temos e cometemos, mas sempre nos arrependemos e abandonamos aquilo que está errado, procurando viver uma vida correta, procurando viver sem queda, procurando viver uma vida digna diante de Deus, para que tenhamos condição. Uma noiva, ela não pode andar, ela está para se casar, ela não pode ficar andando com todos os homens, ela é de um homem, ela pertence a alguém. Toda menina, toda moça, quando ela vai casar, ela tem um noivo, ela não pode, antes de estar com o noivo, estar com outros homens, e nem depois que casou com aquele homem, estar com os outros homens. Ela é separada para aquela pessoa. Da mesma maneira como uma noiva, ela está separada para um homem, que vai ser o esposo dela, nós estamos separados para Jesus. Então não podemos estar em contato com Satanás, em contato com as coisas da nossa carne, dos nossos desejos, da nossa cobiça. Nós devemos nos resguardar disso para estar diante de Jesus purificado. Esse é o grande desafio. Aí Jesus diz: se você quer ser meu discípulo, ou se você quer ser minha noiva, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus diz isso aqui nessa palavra, e ele diz assim: olha, quando aquelas noivas foram buscar azeite, Jesus passou, e aquelas 5 prudentes estavam preparadas para entrar nas bodas do Cordeiro do casamento. E diz a palavra que quando ele entrou, e as noivas entraram junto com ele, porque, querido, tem que estar na hora que Jesus passar. Se Jesus chegar hoje e te chamar como noiva, como é que está a sua situação? Tu está com a tua lamparina cheia de azeite, ou você está com a sua lamparina vazia? Isso vai fazer a diferença. O que faz a diferença não é dormir, porque isso é humano. O que faz a diferença é se a tua botija está vazia ou se ela está cheia. Se você tem reserva, ou se você está com a lamparina aí, com a sua vida espiritual quase apagando, quase desistindo de Jesus. Então eu desafio você a encher novamente. Busque um pouco mais, ore um pouco mais, pregue um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, porque o nosso tempo está chegando ao fim. E diz ali, querido, que quando elas voltaram, elas bateram na porta: abre-nos a porta, Senhor. E o noivo olhou e falou assim: eu não vos conheço. Estar de fora de alguma coisa é muito ruim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tentar entrar em algum lugar e não conseguir porque você chegou num horário depois. Não sei se você já teve a experiência de estar marcado numa entrevista e deu um problema no ônibus que você vinha e você chegou fora do horário e perdeu a sua oportunidade. Essa vai ser uma oportunidade única. Não haverá outras bodas do Cordeiro, não haverá outras voltas de Jesus. É a única. Por isso, igreja, noiva de Cristo, amigo e irmão, vamos nos preparar, porque Jesus pode voltar esta noite, Jesus pode voltar esta manhã, se você estiver ouvindo de manhã, Jesus pode estar voltando na hora do almoço, Jesus pode voltar na parte da tarde, na parte da noite, ou até mesmo na parte da madrugada. E o que importa para Jesus é se você está com a sua lamparina acesa e se você está com a sua lamparina cheia. O que dá a garantia é a tua lamparina cheia de azeite, que a tua vida esteja cheia do Espírito Santo. Querido, estar pelo meio é muito perigoso. Estar quase terminando é muito perigoso. O certo é manter a nossa lamparina cheia. Isto é, todo cristão tem que viver uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus não falou assim: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele disse isso em João 10:10, mas ele fala assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham só um pouquinho, ou a tenham pela metade. Não, ele fala:
que você tenha uma vida abundante. Isso quer dizer, uma vida cheia do Espírito Santo. No Paraguai não poderíamos dizer uma vida llena del Espírito. Que Deus nos abençoe. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça estar atento a isso, atento a essa volta, atento a tudo que está acontecendo. Eu teria mais coisas para dizer, mas quero encerrar aqui. E digo aos irmãos que vale a pena servir a Jesus, vale a pena estar diante da presença de Jesus. Espero que essa noite seja uma noite de retorno para você. Quero dizer bem sincero, com sinceridade, Jesus te ama. Se você está afastado, Ele está à porta da fazenda, esperando você, mesmo cambaleado, sujo, de ter vivido uma vida longe dele, mesmo conhecendo ele. Mas Ele está aguardando você. E quando você não tiver, de repente você está no meio de vícios, prisões que o diabo colocou, e você se levantou para Jesus nessa noite, falando assim: eu quero voltar para Jesus. O Pai está esperando para ir correndo ao teu encontro. E quando Ele te abraçar, confesse o seu pecado. Mas Ele vai dizer assim: prepara a melhor roupa, prepara a aliança, sandália para os pés, um banho no sangue dele, e vamos matar aí um cordeiro, vamos assar um cordeiro como festa, porque meu filho voltou. Porque se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe. Podemos estar também nesse processo de estar longe de Deus, mesmo dentro da igreja. Quanto tempo você não sente mais o Espírito Santo? Quanto tempo você não sente a presença de Deus? Ou alguma vez, mesmo dentro da igreja, você sentiu a presença de Deus? Ou às vezes você está tão ocupado em servir a igreja, em entender os dogmas da igreja, e ficar olhando e cobrando os outros, que você está esquecendo de você, da sua vida, do seu particular, da sua intimidade com Deus. Então essa palavra demonstra que nós precisamos buscar azeite, e a forma de buscar o Espírito Santo é estar vivendo uma vida consagrada e buscando em oração um avivamento para mudar a sua história. Lembra-se que a vida, quando você recebeu Jesus, a sua vida foi transformada, mas a nossa vida será completamente transformada depois que nós formos arrebatados daqui e vivermos eternamente com Jesus. Que Deus abençoe a nós e que Deus nos encontre em nossa vida nessa noite, ou nesta manhã, ou nessa tarde, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Que Deus encontre você de pé, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que passamos aqui, por essa palavra, Senhor, que nos revelaste, dessa série de mensagens, por essa reflexão que nessa noite falamos sobre o Deus vivo, lamparinas ou lâmpadas sem azeite. Que o Senhor venha encher, ó Deus, que não estejamos com as nossas lamparinas vazias, mas que as nossas lâmpadas estejam cheias de azeite, para dar a luz do Espírito Santo, para mostrar a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos abençoar tudo e ministrar agora, Deus, uma cura. Se houver algum enfermo, Senhor, se houver qualquer pessoa que nessa noite carece, Deus vivo, de um milagre do Senhor, Senhor, Tua palavra diz que tudo que nós pedimos, segundo a Tua vontade, receberemos. Tua palavra também diz que se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. Eu nesta noite, ó Deus, sou porta-voz do Senhor na casa do Teu servo,
independente do local onde ele está, da necessidade que ele está passando. Eu profetizo agora sobre a vida desse irmão, dessa irmã, eu profetizo sobre esta família, sobre esta casa. Ó Deus vivo, eu profetizo a tua vitória nesta noite. Eu profetizo, ó Deus, o teu milagre. Receba aí, aonde você está, receba o milagre do Senhor. Que toda dor desapareça, Pai, que todo mal saia agora, que toda opressão maligna, ansiedade, depressão, que todo espírito de suicídio agora seja repreendido, que todo mal agora psíquico, orgânico, mental, seja agora, Deus, repreendido pelo poder do sangue de Jesus, que todo mal físico agora seja curado, câncer, todo caroço venha desaparecer, venha entupida, toda fadiga, todo mal-estar agora venha desaparecer pelo poder do nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus. Amém. Eu creio nisso que nós oramos. E se você recebeu a tua bênção aí, escreva aí, escreva no chat aí, falando assim: bispo, eu recebi a minha vitória, eu vi a mensagem, eu recebi uma cura, para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós estamos aqui ensinando as palavras de Jesus. Bispo Paulo Cardoso, das Igrejas Cristã Missionária Viva, falando com você aqui diretamente de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique na paz.